Olá! O tema da nossa próxima aula será requisitos da relação de emprego. O que a gente busca responder nessa aula é quem é o empregado, quem é aquele que terá sua carteira de trabalho assinada, vai ser aquele que vai ter a cobertura da CLT, e é sobre esse o tema que nós conversaremos na aula de hoje. Divirtam-se! Com relação ao tema requisitos da relação de emprego, a primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês é falar o que é relação de emprego e o que é relação de trabalho. Primeiro, que relação de trabalho é um gênero e relação de emprego uma espécie do gênero relação de trabalho. Relação de trabalho seria qualquer prestação de serviço. Por exemplo, um médico, um dentista, todos eles são trabalhadores. Eles ali têm uma relação de trabalho. Não há ali uma relação de emprego, mas tão somente uma relação de trabalho. Relação de emprego, então, é aquela em que há alguns requisitos. Relação de emprego, então, seria aquela relação de trabalho que é qualificada pela presença de 5 requisitos que já nós falaremos. Não é qualquer relação de trabalho em que há assinatura na CTPS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social. Só há essa assinatura, em regra, naquelas relações de trabalho que configuram relação de emprego. Quer ver? Deixa eu desenhar isso daqui e já mostro você. Então, fiz isso daí para vocês como exemplo e mostrei que a relação de trabalho, então, seria esse gênero, englobaria a relação de emprego, o trabalho autônomo, o estágio, o trabalho eventual, o trabalho do preso, o trabalho avulso, o trabalho voluntário, dentre outros. Apenas a título de exemplo, para mostrar para vocês como que a relação de trabalho seria um gênero, e dentro desse gênero de relação de trabalho, há várias espécies, há vários trabalhadores. Mas a aula de hoje nós falaremos sobre esse daqui, sobre esse que configura uma relação de emprego. Esse que está marcado aí para vocês. Então hoje nós vamos falar de uma relação de trabalho que é específica. A relação de emprego é a mais importante para o direito do trabalho, que é a relação de trabalho que é qualificada pela presença de 5 requisitos. E é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Pronto, já está aí no quadro de vocês o que é relação de emprego, o que é relação de trabalho, e aqui então a gente começa a falar sobre esses requisitos. Esses então são os requisitos da relação de emprego: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Há necessidade de ter os 5 requisitos de maneira cumulativa: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Se deixa de ter qualquer um desses requisitos, ele não será empregado. E há extrema necessidade de decorar os 5 requisitos, porque eles são cobrados em provas. Quer ver? Vamos chamar o que? Concurso? Tá aqui uma questãozinha maravilhosa para vocês, que eles querem justamente saber se ele conhece os requisitos da relação de emprego. Olha lá, questãozinha aqui do que concurso para vocês. A caracterização de um vínculo empregatício demanda a existência de alguns requisitos. A assertiva que indica corretamente quais sejam esses requisitos. Vamos olhar então qual a alternativa que tem os requisitos da relação de emprego. Olha só, esses daqui são os requisitos: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Você aí na sua casa, repita comigo: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Pessoalidade e eventualidade. Opa, eventualidade, falso. O requisito correto não é o da eventualidade, é o da não eventualidade. Dependência econômica? Não lembro de ter falado nada disso. Vocês lembram? Não falei. Onerosidade, exclusividade. Exclusividade é requisito da relação de emprego? Não. Eventualidade? Vixe, já tá errado. É não eventualidade. Então a alternativa correta só pode ser a letra E. Questão facílima, como todas as outras questões de direito do trabalho, sem nenhuma dificuldade. Agora nós vamos falar de cada um desses requisitos: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Com relação ao primeiro requisito, pessoa física, anote no caderno de vocês: não é possível ter empregado pessoa jurídica. Exclui-se, assim, então, da aplicação da CLT a pessoa jurídica, a empresa, a associação, a cooperativa, ok? Vamos para, então, o próximo requisito da relação de emprego. O segundo requisito que falaremos aqui, então, é o requisito da pessoalidade. Qual que é a ideia desse requisito da relação de emprego? Olha, primeiro, para alguns, o requisito da pessoalidade ele
se confunde com o requisito da pessoa física, que os dois eles seriam um só. O requisito da pessoalidade, ele é extremamente importante. Por quê? Quando o empregado é contratado, ele é contratado por causa das suas qualidades, as suas características, a lealdade, o seu empenho no trabalho. E o requisito da pessoalidade, ele vai se traduzir em que para o empregado o contrato de trabalho é personalíssimo. Se foi um empregado que foi contratado, significa o quê? Que ele não pode enviar a sua sogra para trabalhar no seu lugar. Não pode enviar o seu irmão, porque o contrato feito com o empregador foi com aquela pessoa. Então ela, em regra, não pode se fazer substituir por outro. Esse é o requisito da pessoalidade. Anote no caderno de vocês. Então, pause o vídeo, anotem e vamos continuar com nossa aula. O próximo requisito para vocês é onerosidade. Acredito que seja o requisito da relação de emprego que os empregados mais gostam, por um motivo muito simples. Enquanto a obrigação do empregado numa relação de emprego é qual? Trabalhar, a obrigação principal do empregador é qual? Qual é a sua contraprestação? Pagamento. É o pagamento de salário. E a onerosidade se traduz nessa contraprestação, que na maioria das vezes a gente fala aqui do salário. Então vamos anotar? Contraprestação que o empregado recebe pelos serviços prestados. Salário. Vamos seguindo? Próximo requisito, subordinação. E a subordinação é a característica mais importante da relação de emprego. E aqui a doutrina desenvolveu 3 teorias para explicar o que é subordinação da relação de emprego. Primeiro ela chamou de subordinação jurídica, a segunda teoria de subordinação econômica e a terceira de subordinação técnica. E sobre elas que nós vamos falar agora. Anote, já adianto vocês, a teoria aceita atualmente é a teoria da subordinação jurídica, porque a subordinação do empregado para com o empregador, ela decorre de lei. A possibilidade do empregado sofrer alguma sanção na sua relação de emprego, ela decorre de um artigo na CLT. Mais tarde nós vamos falar sobre ele. A possibilidade, as hipóteses de justa causa também estão previstas na lei. Então a subordinação do empregado para com o empregador, ela é jurídica. É essa que é a tese atualmente aceita no nosso país, de que a subordinação ela é jurídica. A segunda, ela fala de subordinação técnica. Será que a subordinação do empregado para com o empregador ela é técnica? E a resposta é não. Essa tese da subordinação técnica, ela não foi aceita por um motivo muito simples. Muitas vezes o empregado detém mais a técnica do que seu próprio empregador. Quer ver um exemplo? Pensa um professor de faculdade, professor de direito do trabalho, ou de direito penal, de direito civil, de direito empresarial. Quem será que sabe mais daquela matéria, o professor ou o proprietário da faculdade, que muitas vezes sequer é formado em direito? Então, nesse caso, a subordinação não é técnica, a subordinação ela é jurídica, porque a subordinação, nesse caso, não está decorrendo de quem domina a técnica, e sim de quem a lei determina que tem o poder de comando, poder de direção, tudo bem? E 3, subordinação econômica. Subordinação técnica, só um minuto, voltando. Subordinação técnica não é aceito. Subordinação econômica também não é aceito. Por quê? Me responde uma coisa. Imagine que Neymar resolve dar aulas de direito do trabalho em uma faculdade. Será que Neymar é economicamente subordinado a alguém? Creio eu que não. Então essa tese da subordinação econômica nem sempre cola. Por causa disso, ela não é aceita. Qual a tese sobre a subordinação que atualmente é aceita? Subordinação jurídica. Vamos anotar? Anotei para vocês. Pausem a aula para copiar. Aqui, ó, subordinação jurídica, que é a tese aceita, que a subordinação decorre da própria lei. Subordinação técnica não é uma tese aceita. A subordinação técnica nem sempre ocorre, motivo pelo qual não é preponderante para a configuração da relação de emprego. 3. Subordinação econômica, tese também não aceita. A subordinação econômica nem sempre ocorre, motivo pelo qual não é preponderante para a configuração da relação de emprego. O último requisito da relação de emprego é a não eventualidade, e ele está ligado à frequência com que o trabalho é prestado. Olha só, a não eventualidade é diferente do requisito da continuidade, porque muitos confundem. Mas atenção, na lei complementar 150, que é a lei que rege o empregado doméstico, ela usa o termo continuidade, e a CLT não usa o termo continuidade. Nós aqui na CLT usamos o termo não eventualidade, e é muito diferente. Atenção,
Isso daí que está projetado para vocês é a Lei Complementar 150, a lei que rege o trabalho doméstico. E olha o que ele diz: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Aí, olha só, agora o que está projetado para vocês é a CLT. E o artigo 3º tem a seguinte redação: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste mediante salário. Então aqui temos uma diferença entre a Lei Complementar 150, que é a lei que rege o trabalho doméstico, e a CLT. O requisito exigido pela Lei Complementar 150 é qual? Continuidade. E na CLT é não eventualidade. Para o doméstico, para o empregado doméstico, há necessidade de trabalhar pelo menos 3 vezes por semana para ser configurado nessa categoria, empregado doméstico. No seletista não, basta que ele seja não eventual. No caso doméstico, há necessidade de uma frequência a mais, há necessidade de continuidade. E no caso do seletista é diferente. No caso do seletista, basta que não seja ocasional, basta que não seja um trabalho eventual. O doméstico então só conseguiria configurar esse requisito se trabalhar mais de 2 vezes na semana. O seletista não. O requisito do seletista é mais flexível, não é tão rígido e não exige trabalhar mais de 2 vezes na semana, ok? Então vamos anotar? A explicação do requisito da não eventualidade está projetado na tela para vocês. Anotem, importantíssimo. Basta que o serviço não seja ocasional ou eventual. Atenção, para o empregado doméstico, assim, necessidade do requisito da continuidade, isto é, trabalhar mais de 2 vezes na semana, 3 vezes ou mais. Atenção. Ok, meus amiguinhos, vocês entenderam então como que funcionam os 5 requisitos da relação de emprego? Agora olha só, relação de emprego é igual pessoa física, mais pessoalidade, mais onerosidade, mais subordinação, mais não eventualidade. Há necessidade de somar esses 5 requisitos para que tenhamos então um empregado. Vamos fazer uma revisãozinha rápida? Relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. A relação de trabalho inclui várias outras espécies, né, de relação de trabalho, como por exemplo, o trabalho autônomo, o estágio, o trabalho eventual, o trabalho do preso, o trabalho avulso, o trabalho voluntário. E a mais importante delas é a relação de emprego, que é uma relação de trabalho que vai ser qualificada por ter 5 requisitos. Esses requisitos são pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. A pessoa física, o requisito pessoa física se traduz que não é possível ser empregado como pessoa jurídica. Se há necessidade de ser pessoa física, então exclui da possibilidade as empresas, as associações, os sindicatos, ok? Segundo requisito, então, seria a pessoalidade. Em regra, o empregado não pode ser substituído por outra pessoa. Não pode se fazer substituir. O empregado foi contratado por causa das suas características particulares, a sua lealdade, né, os seus conhecimentos. Então, por isso, ele não pode mandar outra pessoa o substituir. O próximo requisito é a onerosidade. A onerosidade significa contraprestação. O empregado trabalha e, como contraprestação ao serviço prestado, ele recebe ali o seu salário. O próximo requisito é a subordinação, característica que eu coloquei para vocês como sendo a mais importante do contrato de emprego. E falei com vocês que existem 3 teses que falam sobre a subordinação. E a tese aceita hoje é da subordinação jurídica, não é verdade? E comentei com vocês que a subordinação técnica e econômica, elas não são aceitas, tá certo? E por fim, tratei com vocês sobre o requisito da não eventualidade. E comentei o quê? Basta que o serviço não seja ocasional ou eventual. Uma situação especial nós temos na Lei Complementar 150, que é a lei do empregado doméstico. Exige a necessidade de trabalhar mais de 2 vezes, 3 vezes ou mais. E quando nós somamos esses 5 requisitos, pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade, nós temos aí sim um empregado. quando uma pessoa reúne esses 5 requisitos, podemos chamá-la de empregado. Então agora eu quero mostrar para vocês a fundamentação legal de tudo que eu falei com vocês até agora. Vamos olhar aqui o caput do artigo 2º da CLT, que fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, olha só, assalaria, onerosidade, dirige subordinação, a prestação pessoal de serviço, pessoalidade,
Então aqui nós temos o que? Assalariam, onerosidade, dirige, subordinação, prestação pessoal de serviço, pessoalidade. Agora vem aqui comigo no caput do artigo 3º, que fala assim, considera-se empregado toda pessoa física. Pronto, temos o requisito da pessoa física, que prestar serviço de natureza, olha só, não eventual. Temos então também a não eventualidade, a empregador sob, olha, a dependência deste. Dependência nos remete também à subordinação e mediante salário, que nos fala novamente da onerosidade. Então nós temos pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Os 5 requisitos da relação de emprego. Tá aqui. Quer concursos? Mais uma questãozinha maravilhosa para vocês. Vamos lá? A respeito dos requisitos caracterizadores da relação de emprego constantes na CLT, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa correta. Pessoalidade. Empregado é um trabalhador, perfeito, até aqui ok, que presta pessoalmente os serviços ao empregador. Sim. O contrato de trabalho é ajustado em função de determinada pessoa. Sim, requisito da pessoalidade. Razão porque é considerado intuito personae personalíssimo, ok? Assim, o empregador tem o direito de contar com a execução do serviço por determinada específica pessoa e não por outra qualquer. A primeira frase aqui, amigos, está certíssima. A primeira aqui está certíssima. Então, eu já poderia colocar um tesourinho aqui, ó. Nessa aqui, a primeira tem um F e nessa daqui também. Já eliminamos 2. Vamos para a segunda frase. Subordinação é requisito facultativo da relação de emprego. Já sabemos que é falso, porque os 5 requisitos são cumulativos. Então, a 2 aqui só pode ser falsa. Aqui, como tem um V, então tesourinha nela. Então, estamos aqui entre a C e a D. Já sei, então, que a terceira frase é correta, porque as 2 alternativas que podem ser a resposta estão me sinalizando isso. Então, mas vamos ler. Habitualidade. Habitualidade seria então sinônimo de não eventualidade. O empregado é um trabalhador não eventual, que presta continuamente seus serviços. Deve haver habitualidade na prestação laboral, já que o contrato de trabalho é de prestação sucessiva, que não se exaure em uma única prestação. Na última frase, onerosidade. Empregado é um trabalhador assalariado, portanto, alguém que pelo serviço que presta recebe uma retribuição. Perfeito. Isso é o requisito da onerosidade. Sem nenhuma dificuldade essa questão. Legal, gostei. A consolidação das leis do trabalho trouxe requisitos para a caracterização da relação de emprego. A respeito dos requisitos da relação de emprego, marca alternativa, olha só, incorreta. É requisito da relação de emprego a personalidade jurídica do empregado. Já está falso, porque a gente sabe que o primeiro requisito da relação de emprego que eu coloquei para vocês era justamente pessoa física. Aqui, como fala pessoa jurídica, já sei que está errado e temos aí então a resposta da nossa questão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É requisito da relação de emprego a assinatura na carteira de trabalho? Para ser empregado, então, precisa da assinatura na CTPS? Vou contar um caso para vocês. Imaginem aí, você está viajando de carro, passando no BR, e você encontra o quê? Um andarilho na estrada. E você para reparar o andarilho que olhava apaixonado em direção a um campo, uma fazenda. E ele olhava para aquela fazenda e suspirava pensando assim, queria tanto trabalhar igual aquele empregado ali. E aponta para uma pessoa. Ele aponta para uma pessoa que trabalhava naquela fazenda com a enxada na mão, capinando no meio do mato. Ele olha, tudo que eu queria na vida era capinar aquele mato também. O que ele faz? Então, ele vai, atravessa a cerca, encontra uma enxada no meio do caminho, mais ou menos perto de onde que estava aquele outro trabalhador. Ele vai, pega a enxada e começa. E você olha de longe para ele e vê assim, cara, essa pessoa está se sentindo realizada, fazendo aquilo que ela sempre quis fazer na vida, capinando um mato. E aí, um dado momento, andarilho da estrada percebe que o funcionário da fazenda colocou de lado ali a enxada e foi andando em direção a uma casa. Ele olhou assim, se ele parou, eu paro também, né? Ele foi, colocou a sua enxada no chão e seguiu junto com o outro funcionário da fazenda para um lugar, para uma casa. Ele chegou lá e viu que era um refeitório, estava tendo um almoço para todos os funcionários da fazenda. O que ele fez? Ele se sentou junto dos outros funcionários e ali almoçou. E o pessoal ficou olhando assim para ele, mas quem que é essa pessoa?
simplesmente sentou, ninguém falou nada, ele almoçou, e aí ele escutou um barulho de uma sirene, fez um barulho, e todo mundo se levantou, ele viu que todo mundo se levantou, ele olhou assim para o lado, tomou um susto, e todo mundo voltou a trabalhar. Ele pegou, então, já que está todo mundo voltando a trabalhar, o que eu vou fazer? Vou voltar também. Ele foi, pegou a enxada do lugar que ele tinha deixado e voltou a capinar o mato. E aí ele passou assim até a tarde, capinando do lado daquele outro rapaz que ele tinha visto, né, da beira da estrada. E então ele trabalhou durante toda a tarde, anoitecendo. Ele viu que o companheiro dele saiu embora levando a enxada, ele pegou e fez a mesma coisa. E eles chegaram ali e viram que tinha um alojamento. Ele chegou, viu que tinha um alojamento, ele olhou, estava todo mundo lá indo para os seus aposentos, para o seu quarto, para o lugar que eles iriam dormir. E então ele foi e fez o mesmo. Deixou a enxada lá e viu de longe o dono da fazenda olhando para ele. Ele olhou para o dono da fazenda, o dono da fazenda olhou para ele. O que esse maluco tá fazendo ali? Já trabalhou para mim o dia inteiro, já dormiu, já almoçou aqui, trabalhou para mim de tarde, vai dormir aí para lá. Dormiu. Ele dormiu. No outro dia, todo mundo acordou ao mesmo tempo. Escutou um barulho de uma sirene e ele se levantou. Também, todo mundo se levantou na mesma hora. O que estava acontecendo? Café da manhã farto. Ele não conversou com ninguém no café da manhã. Aquele dia, ele ficou em silêncio. Todo mundo tomou o café da manhã junto. O que ele fez? Comeu e acompanhou o outro funcionário da fazenda. Voltou a capinar o mato. E assim se passou uma semana sem conversar com ninguém, dormindo junto com os outros funcionários, tomando café da manhã com os outros funcionários, almoçando com os outros funcionários, jantando com os outros funcionários. Fez companhia para eles durante uma semana. Então, o que acontece? Sem conversar com ninguém, nem mesmo com o patrão, que via ele todos os dias via todos os funcionários no café da manhã, no almoço, na janta, na hora de dormir. Não conversou com ninguém. Se prolongou essa relação por um mês. Agora imagine aí, ele estava lá dormindo um dia no dormitório, lá junto dos outros funcionários da fazenda, e os outros simplesmente foram trabalhar. E ele não acordou. Ele continuou lá dormindo. Então, o dono da fazenda foi lá, bateu na porta, toque, 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 toque. Amiguinho, levanta aí, vai trabalhar. Você está atrasado, né? Se não for trabalhar, vou descontar do seu pagamento no final do mês. E então, aquele cara que era andarilho da estrada, né? Até então, caladinho, sem falar nada, sem abrir a boca, simplesmente levantou e foi trabalhar. Gente, vou fazer uma pergunta. Ele é empregado? Tem vínculo de emprego ali? Sem conversar com ninguém? Sem ter a carteira de trabalho assinada? Ele é empregado? Voltamos aqui para o nosso material para responder a pergunta que ficou. Ele é empregado? Será que ele é empregado? Se olharmos para os 5 requisitos da relação de emprego, o que nós encontramos? A gente percebe que ele tinha os 5 requisitos. Mas e o fato dele não ter a carteira assinada? Atrapalha alguma coisa? A resposta é não. A assinatura na carteira de trabalho não é constitutivo da relação de emprego. O que é necessário, então, é ter os 5 requisitos da relação de emprego. E, no caso, nós encontramos os 5 requisitos. Perfeito. Então, a assinatura na carteira de trabalho é constitutiva da relação de emprego? Não. A partir do momento que ele tem os 5 requisitos, ele passa a ter direito à assinatura na sua carteira de trabalho, porque aí sim está configurado o vínculo de emprego quando ele juntou os 5 requisitos, ok? Então, olha só, na aula de hoje eu paro aqui, nós vamos voltar nesse tema na próxima aula. Fiquem comigo, peguem o caderno de vocês, a caneta e anotem tudo. Até a aula que vem, espero que tenham gostado. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.